fáceis de mistura, não tem como vocês errarem. Vai cair bastante sobre ligações. E também matéria que vocês já cansaram de ver, estabelecer a diferenciação entre ligação covalente, convencional, ligação covalente simples, ligação covalente que nós chamamos aí de covalente coordenada, né? Saber quando você tem a polarização, por exemplo, no caso do HCl, quando um composto é mais eletronegativo, o cloro é mais eletronegativo, ele acaba atraindo hidrogênio, vai cair oxirredução, vai ter bastante questões relacionadas à oxirredução, mas nenhuma questão impossível de se fazer. Acho que é muito fácil a prova, assim, acho que essa matéria, não tem nenhuma matéria que vai cair na prova de vocês na sexta-feira que não vai ser uma matéria inédita. E outra coisa, enquanto continuar essa questão aí de restrição de hora-aula, em termos de remoto e presencial, o mesmo que vai ser adotado para com as outras turmas, serão adotados também com vocês, pelo menos a minha parte. Enquanto as outras turmas estiverem todas em provas, em form, em formulário, vocês também terão, tá? Isso aí não vai mudar. Eu falei para o Ivan, essa questão do critério de avaliação aí, a Beth tinha dado uma chiada lá, mas aí depois contornou, deu certo. Eles já tinham até falado com vocês depois, então a gente vai continuar adotando o mesmo critério, não vai mudar absolutamente nada, tá? Pode ficar sossegado que a prova é tranquila, não tem nada de invenção na prova, são questões de vestibular mesmo, vai ser questões de vestibular de Enem. Aí você fala, Zé, eu vou ficar procurando, etc. Aí vai de você, né? Da tua mentalidade, que você quer para a tua vida, se é passar de ano ou passar no vestibular. Espero que seja passar no vestibular, né? Espero que seja essa mentalidade que vocês priorizem. Mas pode ficar sossegado que a prova é tranquila, não vai ter nada de anormal na prova, não. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa matéria aqui, para a gente começar essa aula 9, frente Ô, 1. Zé, Oi, pode deixa eu falar. só perguntar, vai cair separação das misturas? Separação, vai cair destilação simples e fracionada na prova, tá? Que se tiver que cair no Enem de vocês, quais são as separações que deve cair, se for cair? Vai estar relacionado ao petróleo, questão referente à destilação fracionada. Você tem, de acordo com a temperatura, você vai tendo a obtenção dos subprodutos do petróleo, tá? Então, cai. Destilação simples com relação à decantação, pô, você quer separar água de álcool ou algo do gênero também, dá para você fazer através de destilação simples, mas você não precisa estudar todos os métodos de separação de misturas, aqueles métodos mais bobinhos, ou aqueles métodos, ou centrifugação também, que sempre é importante por causa da questão do sangue, quando vai fazer o hemograma, tá? Agora, os demais métodos não tem nada de, assim, eu vou precisar de catação, levigação, ventilação, separação magnética, não vou pedir, tá? Não vou pedir. Quando a gente fala mais é para você tomar cuidado e prestar atenção, principalmente quando a gente fala de mistura eutética, mistura azeotrópica, que aliás também é uma matéria que vai cair nesse vestibular da Unifenos agora, para quem for fazer o vestibular da Unifenos também. E a questão principalmente destilação simples e destilação fracionada. Então, é muito tranquilo. E outra, essa matéria é tipo de questão que você usa apenas a lógica mesmo, é tipo questão de Enem, que você não precisa nem ter um referencial teórico tão apurado, tão aprofundado, para você entender a questão e para resolver. A prova tem bastante questões, são 16 questões, vale 8 pontos, mas é tranquilo, é só para tentar amortizar aí, para não ter aquele problema de dar 8 questões, um ponto cada, né? Aí erra 3 questões, está sem média. Então, para evitar isso, tem um pouco mais de questões, mas também não são questões que vocês vão demorar para fazer, não, tranquilo. Pode ficar cegado que a prova de vocês vai ser tranquilo. Tem uns balanceamentos lá de oxirredução
Um ou outro pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas a maioria são bastante fáceis, tá? Não tem nada de anormal, nada que vai prejudicar vocês ou causar alguma dúvida massificante ou algo do gênero. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão aqui da química. Essa parte aqui, eu não sei se, eu acho que vocês não viram no primeiro ano, pelo menos comigo, na época era objetivo, eu não me lembro se vocês viram. A parte da teoria de Arrhenius, essa primeira porção que nós vimos, agora a teoria do par conjugado, a teoria de Brozent e Laurit, essa teoria, tenho certeza que nós não vimos, tá? Então, eu gostaria que vocês se atentassem aqui para uma parte bastante simples. Primeira parte é a parte da teoria antiga, lá do século XIX, que é a teoria de Arrhenius. Então, essa parte aqui é uma parte legal da química, que a gente pode estabelecer aqui a conexão, tá? Dessa teoria de Arrhenius com as demais teorias que nós temos na atualidade. Por que nós falamos aqui teoria moderna dos ácidos e bases? Tem alguns compostos, se eu falar para vocês esses compostos referentes aí à teoria que nós temos de Arrhenius, que são compostos que são dissolvidos em água, então se eu falar para vocês desses compostos exclusivamente, você vai falar para mim assim imediatamente, você fala, isso aqui é um sal. Mas aquilo que nós conhecemos muitas vezes como sal, ele é muito focado, sei lá, se eu pegar um cloreto de alumínio, você falar, isso aí é um sal. Ele é muito focado no processo que nós temos que o solvente, cujo solvente é meio aquoso. E essa teoria de Arrhenius, ela vai trabalhar exatamente com o solvente que está, então, focado em meios aquosos. Então, essa que é a diferença, tá? Já no caso das teorias modernas, por exemplo, você pegar um cloreto, sei lá, de alumínio, ele pode falar para você assim, olha, o cloreto de alumínio, na verdade, não é um sal. O cloreto de alumínio, na verdade, é um ácido. Ah, é um ácido? É um ácido de Lewis? Por que é um ácido de Lewis? Então, nós vamos ter a oportunidade de aprender nessa aula, tá? Ah, é um ácido de Lewis. Qual que é a razão? A razão que o que foi questionado do século XIX para o século XX é essa condição do que é ácido, o que é base e o que é sal, tá? O que foi questionado? No início do século XX, nós falamos teoria moderna, porque, na verdade, ela tem quase 100 anos, o que nós chamamos de moderna, porque a teoria antiga, ela pressupunha que a dissolução ou a solvência, ela ocorreria apenas em local aquoso. Mas agora nós temos uma condição bem diferente para nós observarmos essa questão, tá? Nós sabemos que não é apenas em locais aquosos que ocorre essa dissolução. Nós sabemos também que há outros compostos que podem estabelecer essa dissolução. Por isso que, nesse contexto, surgem, então, as teorias modernas. Então, a teoria antiga dizia que a dissolução ocorria apenas em água. Agora, a teoria moderna, além da água, nós podemos utilizar também outros solventes para que, a partir desses outros solventes, nós teremos aí uma outra teoria daquilo que é ácido, proposta por Braunstent e Lowry, tá? E a teoria de Lewis, que é bastante interessante, que é a doação do par de elétrons. Ah, então eu posso ter a teoria de Lewis também? Pode. Então, você tem essas duas condições que são propostas aí, tá? Nessa teoria moderna aí de ácidos e bases. É difícil isso, Zé? Não. Você vai ver que é algo bastante fácil, não tem nenhuma dificuldade e vocês não terão dificuldade em aprender isso agora comigo aqui, porque é uma matéria bastante simplesinha, bastante fácil. Primeiro, quando nós falamos em teoria de Arrhenius, eu estou trabalhando aqui, então, com composto em meio aquoso, não é isso? Tecnicamente, você está trabalhando com composto em meio aquoso. Pois bem, o que acontece com o composto em meio aquoso quando eu coloco, por exemplo, um HCl, e esse HCl eu estou colocando aqui, por exemplo, na presença de um ácido. Ah, que ácido você está utilizando, Zé? Ah, eu posso estar usando aqui, né, o ácido clorídrico.
Se eu colocar a água diante de um ácido, ou se eu colocar o ácido na água, o que vai acontecer com esse ácido? Bom, segundo a teoria de Arrhenius, que ela está circunscrita apenas no ambiente onde há água ou no ambiente aquoso, quando você coloca a água, tá? Ou o ácido na água, você observa um detalhe. Você observa que, de forma resumida, esse ácido ele libera íons H+, e liberam íons cloreto. Mas o que acontece na prática? Na prática, simplesmente nós resumimos assim, né? Nós colocamos o número de hidrogênios ionizáveis, que são o H+, e nós colocamos o ânion, que é o cloreto que vem logo depois. Lembrando que os ácidos são compostos que estabelecem ligações covalentes. Nós já falamos sobre isso. Nós falamos de ligações na frente 3. Então, estabelece ligações covalentes. Ô Zé, deixa eu entender. Mas é H+ mesmo? Pois é. Na verdade, não é H+, tá? H+ é a forma da gente expressar de uma forma resumida o que é que a gente quer mostrar. Mas, na verdade, não é bem H+, não. Ah, não é H+? Não, não é H+. Então, o que você quer expressar com isso quando você fala que é H+? Bom, eu quero expressar, na verdade, um outro conceito. Eu quero expressar a fusão, tá, do H com a água. Ah, então você tem a fusão do H+ com a água em meio aquoso, não é isso? Exatamente, eu tenho a fusão do H com a água em meio aquoso. O que vai acontecer à medida que eu tenho, então, essa fusão do H com a água? O que vai acontecer, Zé? Vai acontecer isso que você está vendo aqui, ó. Agora acho que eu estou compartilhando aí com vocês, certo? Ó, é aquilo que você está vendo aqui, ó. O H+, quando ele se funde com a água, então, nesse composto aqui, você tem a dissociação iônica do H+ e do Cl. Esse H+, quando ele se funde com a água, ele forma aqui, ó, esse íon, que nós chamamos de íon hidrônio, que é o nome que nós usamos mais, tá? Ou nós a chamamos também de íon, que a gente pode chamar, tá? De ozônio, tanto faz. Mas é mais comum nós chamarmos ele de hidrônio. O que é o hidrônio, Zé? Quando eu fundir o H+ com a água, você vai sobrar uma carga aqui, como se ele fosse um próton mesmo, tá? Essa carga que está sobrando, ou desculpe, um cátion, essa carga que está sobrando positiva aqui significa que esse hidrogênio ele está perdendo elétron. Ah, então está perdendo elétron? Está perdendo elétron. Então, na verdade, o conceito proposto pela teoria aquosa é que o HCl, na presença de água, ele não libera o H+. O H+, que foi liberado aqui do cloreto de hidrogênio, ele funde-se à água e forma esse íon aqui, que é o hidrônio, e libera um ânion, que é o cloreto. Ah, então, presta atenção. Qual é a teoria básica, então, segundo a solução aquosa? A teoria básica é muito simples, que ácidos são compostos que, em meio à água ou em meio aquoso, liberam esse cátion hidrônio. Isso, então, seria ácido. Sim. Como é que nós descrevemos esse cátion hidrônio? Para ficar mais fácil na descrição, você muitas vezes você não coloca H3O+, sempre, né? Você coloca H+, mais Cl. Mas, na verdade, aqui está embutido a água junto com H+. Então tem que saber isso. Você tem que saber isso, que a água está embutida aqui com o hidrônio. Então é bem fácil, né? É bem fácil e bem bobinho. Então, nesse processo que nós chamamos aqui de ionização, tá? Você tem aqui a molécula de água e você tem aqui um meio iônico, onde você vai ter a formação aqui de uma molécula de um eletrólito, e esse eletrólito aqui, que vai sofrer eletrólise, ele pode ser um ácido em meio aquoso. Bom, Zé, e base? Base você também já sabe. Nós vamos voltar a falar sobre isso nas aulas dessa frente aqui, conceitos de ácido a partir de hidrogênios ionizáveis e de bases a partir da liberação da hidroxila, tá? Esse conceito da hidroxila aqui, ó, ele é bastante legal. Porque essa hidroxila, na verdade, aqui um hidróxido, tá? Que muitas vezes a gente chama também de hidroxila.
ou oxidrila, na verdade ela é muito utilizada também em compostos orgânicos, só que uma outra função. Ela pode ser um enol, ela pode ser um álcool, tá? Dependendo se o composto é formado por ligações saturadas ou se nesse composto você tem ligações insaturadas, no caso dos enóis. E compostos também aí com anel aromático, você tem o que nós chamamos de fenóis, tá? Então presta atenção no detalhe aqui, ó. Ô Zé, então nesse composto eu tenho um cátion, aqui eu tenho uma ligação iônica, diga-se de passagem, aqui não é um composto molecular, como acontece, por exemplo, com os ácidos de arrênio, eu tenho um cátion aqui ligado a hidroxilo. Se eu colocar esse hidróxido de sódio, uma coisa que vocês já têm que ir guardando, que é importante para Enem para vocês, o hidróxido de sódio, por exemplo, é um composto sólido, é a famosa soda cáustica, pH 14. Então, na escala de pH, você tem aqui um elemento que tem alta capacidade corrosiva. Ou seja, se ele tem alta capacidade corrosiva, ele consegue, então, digerir muitas substâncias que provocam entupimento, empia ou algo do gênero, tá? Então, aqui eu tenho o hidróxido de sódio, na presença de água, ele vai liberar o cátion, ligação iônica ou eletrovalente, e vai liberar aqui a hidroxila. Fácil, né, Zé? Fácil. O que acontece aqui com a amônia, Zé? Aqui eu tenho amônia, né? Tá. Essa amônia aqui, ó, não confundir amônia com amônio, que a gente vai ver aqui, né? Na presença de água, o que vai acontecer? Ela vai, então, incorporar um hidrogênio aqui da água, a amônia. Quando ela incorpora um hidrogênio aqui, ó, o que acontece? Você passa a ter um cátion aqui, que é o NH4+. Ah, é um cátion porque ele está perdendo um elétron, exatamente. Ela incorpora um hidrogênio da água, o que sobra aqui? Sobra aqui um OH-, sobra um hidróxido. Então, ele libera essa reação muito importante também, ela libera um cátion e libera o hidróxido. Então, amônia na presença de água. Zé, quando a gente fala de amônia na presença de água, a gente lembra de um ciclo que ocorre lá no fígado, antes da urina, tá, no sangue, ser filtrada pelos rins. É o ciclo da ureogênese, que a gente vai falar na biologia mais à frente. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos dissociação iônica. No caso de cima, nós tínhamos ionização, tá? Então, você teve aqui a formação de um íon, que é, na verdade, aqui, um íon de carga positiva com função de cátion, que é o hidrônio. Nesse caso aqui, você teve a dissociação em água, tá? A partir de um elemento que a gente chama de base, o hidróxido, que se dissolveu, produzindo um cátion e um ânion. Bom, Zé, então vamos entender aqui, presta bem atenção nisso aqui, ó. Eu vou pedir que vocês tenham isso aqui anotado. Imagina que isso aqui é o nosso quadro, tá? E nesse quadro aqui, ó, você tem algumas anotações aqui que são interessantes, eu acho que facilita bastante para você aprender essas anotações. Depois eu posso até compartilhar com vocês, tá? Essas anotações, para você entender. Primeiro, mais ou menos aí na década de 20 para a década de 30, esses dois químicos aqui, eles estabeleceram, então, essas novas teorias com relação a essa dissociação de conceito de ácido e base. Então, a primeira coisa que eles estabelecem é o seguinte: ácido, eu não posso chamar de ácido apenas compostos que têm a capacidade de se dissolver em água. Eu posso ter outros conceitos para ácidos. Então, embora eles reconhecessem que os conceitos de arrênios eram conceitos corretos, presta atenção no que eu vou te dizer. Então, eles reconheciam que os conceitos de arrênios eram conceitos corretos. Eles apenas expandiram esses conceitos. Então, por exemplo, Lewis, que vem logo depois, ele pode chegar e falar para você assim, ó, deixa eu dizer uma coisa bem simples. Se eu pegar, por exemplo, que eu falei agora há pouco, sei lá, cloreto de alumínio, será que tem algumas condições que o cloreto de alumínio, segundo Lewis, ele pode ser conhecido como uma base, ou melhor, como um ácido de Lewis? Você fala, pô, mas como Arrhenius, ele era conhecido como sal, como que Lewis, ele reconhece ele como um ácido? Nós vamos entender como.
Depende da visão e da solvência que você está propondo para esses compostos, tá? Então, qual que é a questão aqui que eles colocam? Então, primeira coisa, você tem aqui a estrutura de Braunsett-Lowry, né? A grande jogada aqui é o seguinte, é o conceito com relação ao H+. Qual que é o conceito em relação ao H+, Então, ó, esses dois químicos, eles disseram o seguinte, para você guardar, para ficar bem fácil para você fixar. O que eles entendem como ácido de Braunsett-Lowry na teoria moderna? Eles dizem assim, que ácido é todo o elemento que tem a capacidade de doar H+. Se doa H+, é um ácido. Agora, quem que é a base? A base, muito simples. A base, ela tem a prerrogativa de receber H+. Então o ácido, ele doa H+, e a base, ela vai receber o H+. Exatamente. Ô Zé, explica aí para eu entender. Vamos pegar essa mesma situação que nós tínhamos aqui em cima, segundo o conceito de Arrhenius, para a gente ver quem que é ácido e quem que é base nessa situação proposta. Então, olha só um detalhe aqui, ó. Aqui eu tenho um HCl e aqui eu tenho a água, tá? Então, o que vai acontecer aqui quando eu tenho o HCl diante da água? Olha só que legal. Ô Zé, esse HCl está acontecendo um episódio interessante com ele aqui, ó. O H+, na dissociação iônica, ele está sendo doado para a água. Então, olha o conceito de Braunsett e Lowry. Ele diz assim, que ácido é aquele composto que doa o H+. Quem que está doando o H+ aqui, ó? É o HCl. Então, o HCl, ele está fornecendo um H+ para a água. Então, quem que doa? Quem doa é o HCl. Portanto, o HCl, ele é o ácido aqui. E quem que é a água nesse caso? A água aqui, ela não é um elemento neutro na reação. Ela não é um elemento que serve aqui como base aquosa da reação, segundo o nosso amigo Arrhenius. A água é um elemento que está recebendo H+. Se a água está recebendo H+, o que está acontecendo? Quem recebe H+ é a base. É considerado uma base de Braunsett-Lowry. Então, o ácido é aquele que doa. A base é aquele que recebe, Zé? Exatamente. Então, nessa reação aqui, o ácido seria o HCl e a base que recebe o H+ é a água. Aí, Zé, deixa eu entender aqui. Aqui eu tenho uma equação reversível, né? Sim, esse princípio aqui ele é fundamental. A equação ela é reversível, tá? A transformação é reversível. Aí, olha só o que está acontecendo, ó. Se eu tenho aqui, ó, H ligado à água, formou o hidrônio, tá? Ou ozônio. E liberou quem aqui, Zé? Liberou o cloreto. Agora, presta atenção nesse lado de cá. Ó, esse H3O+, o que acontece com ele, Zé? Para ele formar água de novo, ele tem que doar um H+ para o cloro. Então, ó, esse H3O+, é o que nós chamamos de ácido conjugado. Você vai entender por que é um ácido conjugado agora. Por quê? Porque ele está doando H+. Quem está recebendo H+ aqui, ó, é o cloreto. Então, se o cloreto está recebendo H+, você tem aqui uma base conjugada. Quem recebe é base, quem doa é ácido. Então, presta atenção no detalhe aqui, ó. Todo ácido de Braunsett, ele vai, então, formar uma base conjugada. Ou seja, na dissociação de Braunsett, quando esse ácido aqui, ó, ele doa o H+, ele se torna aqui um cloreto, que está aqui representado. Só que quando ele torna, ou ele forma um cloreto livre, esse cloreto livre aqui, ó, é uma base.
Então, todo o ácido de Brownstein, no lado oposto da reação, no lado do produto, ele vai originar uma base. E essa base, ela está conjugada ao ácido como reagente. O ácido como reagente, ele forma uma base conjugada. E o inverso? Mesma coisa. O que vai acontecer aqui, ó? Toda a base de Brownstein, tá? Vai formar o quê? Um ácido conjugado. Por quê? Essa base aqui, ó, ela vai receber H+, como reagente, e no produto ela vai formar aqui o hidrônio, H3 ou mais. Então, toda a base aqui vai formar um ácido conjugado. Nossa, Zé, que legal! Então, guarda para mim assim, ó. Todo ácido de Brownstein-Lowry, ele forma uma base conjugada, porque nele há supressão do hidrogênio. E toda a base de Brownstein-Lowry forma um ácido conjugado, porque a base, como reagente, ela ganha o hidrogênio. Então, esse conceito aqui é muito simples. Ó, o ácido, ele tem a capacidade de doar hidrogênio e a base tem a capacidade de receber hidrogênio. Nossa, Zé, isso é super fácil, né? Pois é. Agora, presta atenção no detalhe aqui, ó. O que muda nesse conceito? Esse conceito, ele muda de acordo com o elemento que é o doador de hidrogênio e o elemento que é o receptor de hidrogênio. Nem sempre a água ela vai ser sempre, tipo, receptora de hidrogênio. Nem sempre numa reação, a água ela vai ter o caráter que nós chamamos aqui de caráter básico ou alcalino. Numa mesma reação ou numa outra reação, a água pode também ter um outro caráter que não seja básico. Ah, pode acontecer? Pode. O que depende? Vai depender de com quem a água está reagindo. Quando a água reage com HCl, ela funciona como uma base de Brownstein-Lowry. Agora, quando a água ela funciona aqui, ó, com uma base, Zé, aqui você tem uma base, né? Pois é, tem uma base aqui, ó. Quando a água funciona como, aliás, como uma doadora aqui agora, diante da amônia, o que vai acontecer com essa água aqui, ó? Presta atenção aqui para você entender. Eu pegando aqui o mesmo raciocínio que nós pegamos aqui no conceito de base, tá? De Arrhenius, que liberava lá o amônio e a hidroxilo. Como é que esse conceito aqui, no caso aqui do Brownstein e do Lowry, qual que é esse conceito? Então, aqui eu tenho a água e aqui eu tenho a amônia. O que está acontecendo aqui? Algo muito simples. Olha só. A água, ela está doando H+ para a amônia. Se a água está doando H+, então ela não está tendo essa função que ela teve aqui, ó, diante do HCl. Diante do HCl aqui, ó, o H+ está sendo recebido pela água. Agora, nessa condição aqui, ó, o H+ está sendo o quê? Doado pela água. Quando a água recebe o H+, ela é uma base. Quando a água está como doadora de H+, ela tem, então, aqui, ó, a condição de ácido. Nossa, Zé, então aqui ela tem a condição de ácido. Tem, porque ela está doando o H+ para a amônia. Por que eu sei que a amônia está recebendo o H+? Porque está formando aqui o NH4. Está vendo aqui, ó? Está formando aqui, ó, o amônio, o íon amônio, que nós chamamos. Ela está ganhando um hidrogênio. Então, olha, quem doa H+ é ácido, quem recebe H+ é base. Ah, então essa amônia aqui é uma base porque ela está recebendo H+? Exatamente. Ah, está recebendo H+. Que fera, hein? Pois é. Agora, olha outra coisa aqui que é bastante legal também. Olha outra coisa aqui, ó. Aí, quando ela recebe o H+, ela forma isso aqui, né? O íon amônio. E libera quem? Se essa água aqui, ela perdeu um H, ficou só, então, a hidroxilo. Aí, presta atenção aqui, ó. Quando eu analiso aqui os produtos da reação, eu tenho aqui o amônio e tenho aqui a hidroxilo.
O que vai acontecer aqui, Zé, quando eu tenho um amônio e a hidroxila? O que acontece aqui, ó? Muito simples. Olha que fácil. Bom, Zé, eu tenho um amônio. O que o amônio está fazendo aqui, ó? O amônio está liberando um H+. Quem doa H+, então ele tem aqui, ó, função de ácido. Quem recebe o H+, que vai ser hidroxila, tem a função de base. Agora, qual que é a conjugação mesmo, Zé? Todo ácido forma uma base conjugada. Nesse caso aqui, a água ela está perdendo, então um H está formando uma hidroxila, que é uma base conjugada. E toda base, ó, forma um ácido conjugado. Portanto, a reação aqui ela é reversível. Os mesmos reagentes aqui formam esses produtos e esses produtos formam de novo, novamente, esses reagentes. Então, esse é o conceito de base e de ácido, segundo Braunsted e Lowry. É fácil de guardar. Ácido doa, base recebe. Só isso? Só isso. Só que aí você tem algumas situações um pouquinho diferentes, que são situações um pouco inusitadas. Quais seriam essas situações inusitadas aqui, ó? Aqui eu tenho amônia diante aqui do hidreto. Presta atenção que aqui agora, ó, eu não tenho aqui o H+, eu tenho o hidreto, tá? Isso aqui significa que ele é menos, ele pode ganhar um elétron, não perder um elétron, como o H+ é o conceito de H+. Então, a amônia diante do hidreto, o que está acontecendo aqui, ó? Na prática, eu vou ver a seguinte reação, ó. A amônia, ela vai doar um H+, e quando ela doa um H+, ela perde um H+, ela forma um ânion aqui que a gente chama de NH2-1. E esse composto aqui, ó, o hidreto, ele vai receber esse H+ doado. Então, quem doa é ácido e quem recebe é base. Nossa, Zé. Quem doa é ácido e quem recebe é base. Exatamente. Então, olha só para você entender aqui, ó. Zé, ele está doando. Tá, tranquilo. E esse aqui está recebendo. Tranquilo. Agora, presta atenção aqui, ó. Quem que ele produziu? Produziu esse ânion e produziu o H2. Quem que ele vai produzir do lado de cá? Ele vai produzir o NH3 e vai produzir aqui o H. Para ele produzir o hidreto aqui novamente, numa reação inversa, olha o que acontece aqui, ó. Esse composto aqui, ó, ele vai doar um H+ para o NH2-1. Então, quem está doando aqui, Zé, é o H2, é o hidrogênio, o gás hidrogênio. Se ele está doando aqui, ó, nós temos o que nós chamamos aqui de ácido conjugado, tá? Nossa, aqui eu tenho ácido conjugado, exatamente. Porque ele está doando o H+ aqui, e esse composto que está recebendo é que nós chamamos de base conjugada. Então aqui eu tenho um ácido conjugado, e aqui eu tenho uma base conjugada. Então deixa eu falar uma coisinha para vocês, para você não esquecer. Ô Zé, olha no de cima aqui, ó. A amônia, ela está funcionando como base, tá? Aqui no outro exemplo que você está dando, a amônia, ela está funcionando como ácido. Então, ó, dependendo das circunstâncias, a amônia, diante da água, ela é uma base de Braunsted-Lowry, tá? Agora, já a amônia, diante do H-, ela funciona como ácido. Que legal! Então, deixa eu falar um negocinho para vocês. Muito importante para Enem, tá? Zé, o que eu tenho que saber desse quadrinho que você está passando para a gente aí? Tudo. Simples assim. Tem que saber tudo. Você se dá bem. Cai isso? Cai. Por quê? É uma tendência. Tipo, ácido de arrênio ainda cai? Cai sim.
É comum cair. Mas, assim, é algo muito saturado, arrênios. Todo mundo, aquela expressão, já está careca de saber. Os ácidos convencionais, que a gente vai continuar estudando depois. Esses daqui são mais novidades. E há uma tendência maior, muitas vezes, de serem cobrados. Ô Zé, se eu pegar a água aqui, nesses dois exemplos que você deu aqui, ó, a água ela pode ser uma base ou ela pode ser um ácido, dependendo com quem é que ela está reagindo. Beleza. A amônia ela pode ser uma base no exemplo anterior ou ela pode ser um ácido nesse exemplo. Então guarda bem esse nome para mim. Quando você tem um composto que, dependendo das circunstâncias, ele pode agir como um ácido ou ele pode agir como uma base, nós damos um nome específico para esse composto. Ou seja, aliás, nós damos um nome específico para esse caráter de composto. Qual que é o nome específico que nós damos para ele? O nome específico que nós damos para ele é anfótero. Guardou o nome? Anfótero. O que é isso? Ora ele pode reagir como um ácido e ora ele pode reagir como base. Então ele tem um caráter. Qual é o caráter? Caráter anfótero. Ah, então é facinho de guardar isso. É, caráter anfótero. Sim. Agora dá uma olhadinha aqui, ó. Peguei o ácido sulfúrico e você vai falar, Zé, que coisa louca isso, ó. Aqui eu tenho o ácido fluorídrico, o HF. Ácido sulfúrico, ácido fluorídrico. Beleza. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um detalhe. Qual que é o detalhe que eu tenho? Se fosse segundo Arrhenius, isso aqui é uma pegadinha, isso aqui é comum cair em vestibular. Se fosse o conceito aquoso de Arrhenius, nós falaríamos de imediato que eu tenho dois ácidos aqui. E olha que você falaria para mim, se Zé, o HF, segundo Arrhenius e não segundo Brownsett-Lowry, eu tenho um ácido aqui, Zé, que é muito forte. Ah, eu tenho um ácido aqui que é muito forte, tenho, que é o ácido fluorídrico. Zé, eu nem tchum para isso, hein, Zé? Pois é. Mas só que aqui, meu caro, não é o conceito de Arrhenius. Aqui, o conceito é o de Brownsett-Lowry. Então, deixa eu entender aqui, Zé. Vamos entender. Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, esse ácido sulfúrico, quando você olha para cá e olha para os derivados aqui que serão produzidos, o que você está vendo aqui, ó? Esse H2SO4, ele está doando um H+. Ah, se ele está doando um H+, para o HF ele está recebendo H. Quem doa é ácido, quem recebe é base. Então presta atenção. Está doando? É ácido. Está recebendo? É base. Beleza. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Zé, o ácido sulfúrico é o ácido dessa reação, segundo o Brownsett e Lowry. O HF, que é o fluoreto de hidrogênio, ou também conhecido até o nome, né? A gente chama, segundo Arrhenius, ácido fluorídrico. O HF aqui, ó, ele é a base dessa reação. Porque ele recebe hidrogênio. Então, segundo Brownsett, ele não é o ácido, ele é base. Aí, o que vai acontecer aqui, ó? Esse hidrogênio que perdeu, ou esse HSO4 que perdeu um hidrogênio, o que está acontecendo aqui, ó? Ele perdeu um hidrogênio para a formação do H2F aqui, ó, que é um cátion. Aí, esse cátion, ele tem a capacidade de doar H+, para que esse composto seja regenerado em H2SO4. E quando ele doa o H+, isso aqui torna-se um ácido. E quando esse aqui, ó, recebe um H+, o sulfato ácido aqui, ele torna-se uma base conjugada. Ah, então não posso esquecer que todo ácido forma uma base conjugada e toda base forma um ácido conjugado. Então é tranquilo.
Então, no conceito de Brownstein-Lowry, quando você está olhando para o composto, o que você tem que guardar? Você tem que guardar, fundamentalmente, quem está recebendo, tá? Quem está recebendo H+, e quem está doando o H+. Ou quem é ácido e quem é base. Quem está recebendo sempre é a base. Quem está doando sempre é o ácido. Sempre é o ácido, não é? Sim, sempre é o ácido. Bom, esse é o conceito. Ô, Zé, Oi. essa é a aula 8 da Química 1, né? Esse é o número da aula. Deixa eu olhar aqui. É Química 1, é a primeira aula da Química 1 no caderno 3. Deixa eu ver aqui, peraí. Estava a apostila aberta aqui. É aula 9, na verdade, né? Química 1, aula 9, caderno 3. Tá. É a primeira aula aí da Química 1, é Teoria Moderna dos Ácidos. Beleza. Ô, Zé, depois, se você puder, você pode mandar essa gravação no grupo ou postar no seu canal? Não, a gravação, todas as gravações, todas as aulas de vocês estão no canal, tá? Todas, sem Beleza. exceção. Eu Beleza. mando no grupo também, Luísa, sem problema. Eu mando também esse, como é que fala? Esse PDF aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, não é PDF, é PowerPoint, na verdade. Eu mando aí para vocês também o PowerPoint, tá? Tá bom, obrigado. Olha só. Então, nesse caso aqui, ó, esse é o conceito. Agora, dá uma olhadinha para aqui, ó, para Lewis. Lewis muda o quê, Zé? Lewis é mais fácil para eu guardar, tá? Por que é mais fácil para eu guardar? Porque no caso de Lewis, é o seguinte, é quem doa o par de elétrons e quem recebe o par de elétrons. Então, assim, muito simples de você guardar, muito bobinho também, muito facinho. Então, ó, sempre quem doa o par de elétrons é o que nós chamamos de base. E sempre quem recebe o par de elétron agora é quem nós chamamos de ácido. Então, presta atenção. Braunsted-Lowry diz assim, quem doa H+, é ácido. Quem recebe H+, é base. Agora, o Lewis, ele não fala do H+. Ele fala do par de elétron disponível. Então, sempre o elemento que doa o par de elétron, tá? Ele vai ser considerado uma base. E o elemento que recebe esse par de elétron, ele é um ácido, de Lewis. Então, Zé, deixa eu entender um detalhe aí para não confundir, né? Para você não confundir. Por exemplo, aqui eu vou ter, então, um composto conjugado, segundo Lewis, né? Sim. Então, olha o que está acontecendo aqui, ó. Quando você tem os compostos que nós chamamos aqui, os compostos de Lewis, por que é fácil você identificar no Enem? É fácil porque sempre vai aparecer o parzinho de elétrons aqui, ó, junto com o composto. Vai aparecer o parzinho? Sempre, tá? Isso aqui já é identificação. O composto que está com o parzinho, então é o composto que vai doar o par de elétrons. Então, se é o que doa, você vai guardar aqui a base. O composto que não tem o parzinho de elétrons sobre ele é o composto que vai receber. Se é o que recebe, você tem um ácido. Simples assim. Então, presta atenção. O nitrogênio, ele é do grupo 5A da tabela periódica. Se ele é do grupo 5A da tabela periódica, é porque ele tem 5 elétrons na camada de valência. Tá? Se ele tem 5 elétrons na camada de valência, ele pode, então, compartilhar 3, para que, segundo a regra do octeto, ele estabeleça, então, 8 ligações. Tá? Então, aqui nós temos ó, os 5, e aqui nós temos, então, 3 ligações. Ó. Nossa, que legal. Então, eu tenho aqui 3 ligações para eu estabelecer aqui, né? Sim, eu tenho 3 ligações, mas sobra um par. Esse par aqui, inclusive, ele pode ser utilizado para formar ligação coordenada, né? Covalente coordenada, ou conhecido como dativa, antigamente. Então, deixa eu entender, Zé. Deixa eu entender aqui, então, para ficar bem fácil para mim, para eu não errar.
esse tipo aqui, ó. Aí você pegou aqui a amônia e você está colocando a amônia diante do H+. O que vai acontecer aqui, a amônia diante do H+? Bom, a amônia diante do H+, forma o ânion, ou o íon amônio. Aí você fala para mim assim, Zé, quem que é base e quem que é ácido? Segundo Lewis. Bom, Lewis ele diz assim, o composto que doa elétrons, ele é uma base. E o composto que recebe o par de elétron, ele é um ácido. Ah, aqui eu tenho uma base de Lewis e aqui eu tenho um ácido de Lewis. Exatamente. Uma base de Lewis e um ácido de Lewis. Aí é o seguinte, ó. Quem são as bases? Por que nós chamamos as bases de nucleófilas? Nucleófila, tá? Porque elas são amigas do elemento que tem pH praticamente neutro. E por que o ácido nós chamamos de eletrófilo? Porque, na verdade, os ácidos, com o conceito geral, ele é amigo dos eletrólitos. A gente vai aprender mais à frente, lá no caderno 5, quando nós falarmos sobre eletrólitos e eletrólise, tá? E, aliás, também, não sei se vocês já viram, mas vocês vão ver também com a Ana, essa parte aqui de eletrólitos na termoquímica, tá? Então, Zé, a base também pode ser chamada de amigo do núcleo, nucleófilo, ou pode ser amiga do elétron, eletrófilo. Então, uma outra circunstância também do nome, se ela é amiga do elétron, o eletrófilo, o que acontece? Por quê? Porque o ácido, segundo Lewis também, uma outra forma de você entender, é o composto que recebe o par de elétrons. Por isso que ela é amiga do elétron. Ah, por que aqui seria também esse nome? Amigo nucleófilo. Porque ele vai ficar neutro, sem o par de elétron. Então ele ficaria neutro. Ou a expressão aqui, nucleófilo. Tá? Amigo é filos, né? Que você já sabe. Bom, e aqui, ó. Se eu pegar o HCl e pegar a água, segundo Arrhenius, em meio aquoso, eu teria a formação aqui, ó, do hidrônio e do cloreto, tá? Hidrônio e cloreto. Agora, presta atenção no detalhe aqui, ó. Presta atenção. Então, aqui eu tenho um ácido e aqui eu tenho, então, uma base. É assim? Dá uma olhadinha. Quem que está doando o que para quem aqui, ó? Quando eu pego aqui o oxigênio da água, o que está acontecendo? O oxigênio da água, você já bem conhece aqui, ó, a postura aqui de ligação que nós temos aqui, que é angular, e aqui eu tenho dois pares de elétrons. Eu tenho dois pares de elétrons aqui? Tenho. Então, olha só, nesse caso, a água está doando esse par de elétron aqui, ó, para o HCl. Então, a água que doa o par de elétrons é. Se a água ela está doando o par de elétron, a água é uma base de Lewis. Se o HCl ele está recebendo o par de elétrons, então ele é um ácido de Lewis. Então isso é muito fácil. Então aqui, ó, o hidrônio e o cloreto, ele é o quê? Ele é o produto dessa fusão. Então aqui eu desenhei aqui uma bandeirinha do Brasil, para você não esquecer no Enem de vocês, ou para qualquer vestibular que vocês farão. Ó, todo ácido de Lewis, que é um conceito mais abrangente de todos, ele é um ácido de Brownsville-Lowry. E ele é um ácido de Arrhenius. Agora, todo ácido de Brownsville e Lowry, ele é um ácido de Arrhenius, mas não necessariamente ele é um ácido de Lewis. Então ele não está englobando aqui, né, Zé? Ele é englobado por Lewis, mas ele não engloba Lewis, ele engloba Arrhenius. Agora,
todo ácido de arrênios, não necessariamente ele é um ácido de Brownsville-Lowry, e, por consequência, não necessariamente ele é um ácido de Lewis. Agora, a única coisa que eu posso falar com certeza, se eu tenho lá um ácido, que é um ácido de Lewis, ele vai ser tanto de Brownsville-Lowry quanto de arrênios. Ele é ácido para todos. Então, qual é o conceito mais abrangente de todos? Lewis. Depois, Brownsville-Lowry. Depois, arrênios. Tá? Então, ficou fácil agora, Zé. O que eu tenho que guardar aqui, ó? Base é que dou o par de elétrons e ácido é o que recebe o par de elétrons. Só isso, Zé. Só isso. Então, bem simplesinho, bem facinho. Como é que isso eu posso, por exemplo, aqui, ó, eu posso estabelecer essa conexão aqui só para eu enxergar, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Olha só, ele diz assim, a definição mais geral para ácidos e bases é a proposta por Lewis. Um exercício aqui. Ácido é uma substância que aceita um par de elétrons e base é uma substância que doa um par de elétrons. Então, se eu pegar aqui, ó, o tricloreto de alumínio, na presença do trimetilamina, o que está acontecendo aqui, ó? Se eu pegar aqui essa amina, eu vou ver que o nitrogênio dela, ele tem um par de elétrons aqui disponível. Você está vendo que é fácil, porque no próprio enunciado, você consegue enxergar de quem para quem que está vindo aqui, ó. Ó. Então, ó, o trimetilamina, ele está doando um par de elétron para quem? Ele está doando um par de elétron para esse composto aqui, ó. Então, presta atenção, Zé. Então, ó, ácido, segundo Lewis, é o composto que recebe o par de elétron. E base, segundo Lewis, é o composto que doa o par de elétron. Então, sem medo de errar, eu posso falar que esse composto aqui é uma base de Lewis. Eu posso falar que esse composto aqui, ó, é um ácido de Lewis. Está vendo aqui a questão do tricloreto de alumínio? Olha que interessante. Esse tricloreto de alumínio aqui, ó, é um ácido de Lewis. Ah, Zé, ele é um ácido de Lewis. Mas agora olha só que interessante. Para arrênios, ele é o quê? Ele é um sal. Então ele é um sal, né, Zé? Ele é um sal. Então toma cuidado com esse detalhe, tá? Então aqui você tem, ó, a formação da fusão desses dois compostos. Aí vai dizer para você assim, ó, a trimetilamina é um ácido de Lewis? Não, ele é uma base, porque ele que doa o par de elétrons. É uma base de Lewis, tá? Aí vai dizer assim, ó, o tricloreto de alumínio é o doador de par de elétron. O tricloreto de alumínio é o receptor do par de elétron e não doador, tá? Aí vai dizer assim, ó, a trimetilamina é o doador do par de elétron. A trimetilamina, que é a base de Lewis, é a doadora do par de elétrons. Beleza. O tricloreto de alumínio não participa da reação? Claro que participa, porque ele recebe um par de elétrons, funde-se aqui, ó, e forma esse composto conjugado. O composto não é uma reação ácido-base de Lewis? Sim, é uma reação ácido-base de Lewis. Só que nesse caso aqui, ó, esse é o ácido e essa é a base de Lewis. Então você viria aqui e marcaria a letra C, tá? Tranquilo, sem medo de errar. Bom, aqui ele vai te mostrar, segundo a apostila também aqui, ó, os conceitos de ácido e base, segundo a teoria de Brownsville-Lowry, que a gente chama teoria protônica de 1923. Então, ácido sempre é aquele que doa H+, e base é sempre aquele que recebe
o H+, tá? Recebe o próton, o H+. Lembrando aqui com relação à questão de par conjugado, todo ácido ele forma uma base conjugada e toda base ela vai formar um ácido conjugado, tá? Então isso é fácil, mas é porque o processo aqui sempre é reversível, né? É bem fácil, o processo sempre é reversível. Então, quando você analisa aqui, por exemplo, com HCl, nós vimos isso, só para a gente fortalecer aqui, ó, o HCl, ele vai formar uma base conjugada, que é o cloreto, até porque se aqui desse lado ele está doando, ele vai ficar na forma de cloreto, que é a forma que recebe o H+, como produto. Portanto, você tem uma base conjugada. Se aqui a base 2 ela está recebendo H+, tá? Então, o que está acontecendo com ela? Se ela está recebendo H+, ela está formando aqui um hidrônio, tá? Então, toda a base vai formar, então, um hidrônio, e esse hidrônio é um ácido conjugado de 2, que vai liberar um H+ para o cloreto. Nossa, Zé, então isso é fácil, né? É bem fácil. Aqui eu coloco essa observaçãozinha aqui interessante, aqui que diz assim, ó, quanto mais forte um ácido, mais fraca a sua base conjugada. Não esqueçam disso, tá? Quanto mais forte uma base, mais fraco é o ácido conjugado. Ou seja, nós temos aqui uma reação inversamente proporcional, tá? Em relação à força da base em função do ácido conjugado ou do ácido em função da base conjugada. E aqui nós vamos ter aqui, ó, que as reações de protólise, ou seja, transferência de próton, favorecem a produção de ácido mais fraco e de base mais fraca. Isso ao longo dos exercícios, a gente vai notar essa condição aqui que nós chamamos de reação de protólise, tá? Outra coisa legal aqui, ó, é você definir aqui quais são os ácidos mais fortes e quais são as bases, tá? Também aumentando a sua força. Então, quando eu comparo aqui, ó, os ácidos de Brownstein e Lowry, tá? Com as suas bases, você vai ter aqui a noção como é que ele vai de um ácido considerado fraco, segundo esse conceito moderno. Você vem aqui, ó, dessa situação aqui, ó, desse ânion, que vai evoluir aqui, ó, para um ácido muito forte, que é o ácido perclórico. Aliás, nesse conceito moderno, ele é mais forte do que o ácido sulfúrico, tá? Que isso não condiz com Arrhenius, que ele é mais forte do que o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, no conceito de Arrhenius, é mais forte do que o ácido perclórico, tá? Então, aqui você tem, então, o aumento da força dos ácidos em função dos compostos por eles derivados. E idem com as bases. Então, aqui você tem uma base fraca, que ela vai aumentando aqui, ó, de acordo aqui, com até chegar no sulfeto, que é considerada uma base muito forte, segundo esse conceito de teoria protônica, ou a teoria de Brownstein e Lowry, tá? Aqui tem o que eu falei para vocês, que eu mostrei o exemplo para vocês, que vocês têm que saber. Então, você tem aqui as espécies que nós chamamos de anfóteras, que é o nome que a gente usa mais, tá? Mas também nós podemos usar aqui o nome anfiprótica, que é a mesma coisa, só que a palavra anfótera, ela é uma palavra mais usual. O que nós podemos entender aqui? O que nós podemos entender aqui, ó? Nesse caso aqui, ó, a água, quando ela tem um caráter anfótero, no caso primeiro aqui, que ela está diante do ácido clorídrico, ela está recebendo o H+. Ela está recebendo H+, pela teoria protônica, ela é uma base. Nesse caso aqui, diante da amônia que nós já vimos, ela está doando o H+. Se ela está doando o H+, ela tem a característica de um ácido. Tá. Então, a mesma água que pode ser uma base, ela pode ser um ácido, depende com quem que ela está reagindo. Então, quando ela tem essa duplicidade, essa ambiguidade e essa condição de apresentar-se com dois caráteres distintos, nós chamamos, então, o elemento químico
anfótero. E esse elemento químico anfótero, tá? Ele é representado aqui pela água. E nós vimos lá também outro exemplo que a amônia também apresentava esse elemento químico anfótero, tá? Então você tem aqui algumas espécies que ele coloca aqui anfóteras à água, alguns ânions, tá? Que também tem essa condição, estão aqui descritos segundo o conceito de Brownsville-Lowry, tá? Teoria de Lewis, então, aí, segundo o que ele está te mostrando na apostila. Então, você tem um ácido, aquele que recebe, e a base, aquele que doa o par de elétrons. Então, olha só aqui, ó, o H+, e aqui eu tenho, então, a amônia. A amônia, então, está doando o par de elétrons, ela é a base de Lewis, e o H+ está recebendo o par de elétrons, ele é o ácido de Lewis. Portanto, aqui ele está formando o composto que nós chamamos de complexo coordenado ou conjugado. Tá? Aí ele vai dizer assim um detalhe, ó, aquilo que eu falei para vocês lá. Os ácidos de Lewis são também chamados de eletrófilos, porque eles recebem elétrons, eles recebem pares de elétrons, tá? E nós temos aqui alguns ácidos que não tem nada a ver com o conceito convencional que você tem aí de ácido de arrênios, né? Aqui esse que nós já vimos, tricloreto de alumínio. Esse aqui também, ó, trifluoreto de boro, o próprio H+, o Cl+, isso aqui não é cloreto, tá? Esse aqui é o Cl+, mesmo. O ferro mais 2 funciona como ácido de Lewis. As bases de Lewis são também chamadas de nucleófilas. Já falamos também, tá? Dentro desse conceito aí de bases de Lewis, nós temos aqui os nucleófilos e alguns compostos que funcionam como bases de Lewis. Então, aqui ele foi feliz porque ele resume aqui essas teorias em relação às relações que ele propõe. Então, aqui você tem as três teorias. Você tem a teoria de Arrhenius, você tem a teoria protônica e você tem a teoria de Lewis. Então, resumindo, ó, segundo Arrhenius, ácido é todo composto que libera íons H+ em água. Beleza? Base é todo composto que libera hidroxila ou hidróxido ou oxidrila em água. Isso é o conceito da teoria aquosa ou teoria de Arrhenius. Já o nosso amigo aqui, ó, Brownsville-Lowry, ele chama de ácido todo composto que é doador de H+, e base todo composto que é receptor de H+. Nossa, é super fácil isso. E o Lewis, ele chama de ácido todo composto que é receptor de um par de elétrons. E chama de base todo composto que é doador de um par de elétrons. Então, isso é fácil, hein, Zé? É, tá? Muito fácil. Então, ele vai dizer assim, ó, todo ácido de Arrhenius é sempre um ácido de Brownsville-Lowry e é um ácido de Lewis. Então, por quê? Porque ele engloba aqui, ó, os três, tá? Porque o Lewis, ele está englobando os três. Aí vai dizer assim, ó, todo ácido de Brownsville-Lowry é sempre um ácido de Lewis, mas nem sempre é um ácido de Arrhenius. Aí vai citar o exemplo do ácido clorídrico. Ele vai dizer assim, um ácido de Lewis nem sempre é um ácido de Brownsville-Lowry ou um ácido de Arrhenius. É o caso, por exemplo, aqui, ó, do tricloreto de alumínio. Ele é, para Lewis, ele é ácido. Para Brownsville-Lowry, ele não é ácido. E para Arrhenius também, ele não é ácido. Aí você tem essa condição aqui na apostila, e você tem um desenho aqui que eu desenhei para vocês aqui, como aquele que engloba todos os Lewis, como aquele que engloba de forma intermediária, e como o Arrhenius, tá? Que é o último deles. Então, aqui, ó, ele já coloca para você aqui, para ficar fácil para você guardar. Ácido e base de Arrhenius sempre é um ácido e base de Brownsville-Lowry, sempre é um ácido e base de Lewis. Agora, esse aqui nem sempre é de Arrhenius, e esse aqui nem sempre é de Brownsville-Lowry, e nem sempre é de Arrhenius, tá? O Brownsville-Lowry. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse aqui eu acho que não está igual a apostila de vocês. Esse aqui eu acho que é da...
Deixa eu colocar nos exercícios da apostila de vocês agora. Isso aqui eu fiz com os exercícios da apostila do ano passado. Peraí, deixa eu entrar aqui na apostila de vocês. Para a gente fazer alguns exercícios aqui. Aguenta aí. Deixa eu entrar aqui primeiro. A gente faz exercício aqui, eu já tá acabando já também, tá? Química 1. Pronto, vamos só apresentar aqui. Um saco esse negócio. Vamos lá. Aí igual da apostila de vocês aí, ó. De acordo com o conceito de ácidos e bases, analise as seguintes afirmativas. Ácido de arrênios é qualquer substância que em meio aquoso recebe prótons. Não. Qualquer substância que em meio aquoso recebe prótons é a base, tá, de Brownsville-Lowry. Tem nada a ver com Arrhenius. Arrhenius, ele diz que ácido é a substância que em meio aquoso libera, tá, o íon hidrônio. Então, que forma o íon hidrônio, que é o H3O+. Então, essa primeira afirmação aqui não está correta. Aí vai dizer assim, base de arrênios é qualquer substância que em água libera partícula negativa exclusivamente o íon hidroxila. Tá correto, né? Então, essa é a base que vai liberar, então, o hidróxido aqui, OH-1, que é o íon hidroxila ou hidróxido. Aí vai dizer assim, ó, qualquer espécie química que em uma reação ceder prótons, ó, será denominada ácido de Brownsville-Lowry. Então, se a espécie está doando, ela está cedendo. Se ela está cedendo H+, ou está cedendo o prótons, tá? Sim, ela é uma base, ela é um ácido de Brownsville-Lowry ou um ácido da teoria protônica. Tá correto também. Aí vai dizer assim, qualquer espécie química que em uma reação receber prótons, está recebendo prótons, será então chamada de base de Brownsville-Lowry, também está correto. Base de Lewis é toda espécie química receptora de par eletrônico. Não, a base de Lewis, ela é doadora do par de elétrons. E o ácido, que é o receptor do par de elétrons. Então, a 1 e a 5 aqui são falsas. 1 e 5 somente 2, 3 e 4. 2, 3 e 4 são verdadeiras. Então, você marcaria aqui, ó, letra B de bola, tá? Aí você vai ter aqui, ó, sabe-se que em água
alguns ácidos são melhores doadores de prótons que outros. E algumas bases são melhores receptoras de prótons que outras. Segundo Brownsett-Lowry, por exemplo, o HCl é um bom doador de prótons e considerado um ácido forte. Ainda de acordo com a teoria de Brownsett-Lowry, pode-se afirmar que quanto mais, acabei de falar isso, quanto mais forte a base, mais forte é seu ácido conjugado. Acabei de falar para vocês que essa relação estabelecida aqui é uma relação inversamente proporcional, tá? Então, quanto mais forte uma base, mais fraco é o seu ácido conjugado. Aí vai dizer assim, ó, quanto mais forte, letra B, quanto mais forte o ácido, mais fraca é a sua base conjugada. Então, isso aqui está certo, ó. Relação inversamente proporcional entre a força do ácido e a força da sua base conjugada. Então, tranquilo, tá? Simples e sem ter como errar aqui. Letra D de dado. Ele vai dizer assim, ó, o odor do peixe é causado por aminas proveniente da decomposição de algumas de suas proteínas. Esses compostos são básicos, portanto, para retirar o cheiro desagradável das mãos, basta adicionar ácido, como vinagre ou limão. Você neutralizar o cheiro, né? O ácido e uma base produz sal e água. Um desses compostos causadores desse odor é esse composto aqui, ó, que é a metilamina, tá? Então aqui eu tenho uma amina ligada a um radical metil. E aqui eu tenho uma amina primária, né? Tem 2 hidrogênios primários, um hidrogênio secundário e nenhum hidrogênio terciário, cuja equação de ionização em água é dada por. Então tá aqui, eu tenho a metilamina na presença de água, ela está formando aqui, ó, um radical NH3 mais ligado ao radical metil e liberando hidroxilo. Aí você tem que prestar atenção no seguinte: quem está doando o que aqui, tá? Quem está doando o que aqui? Quem que é ácido, tá? Quem que é base aqui, ó? Então presta atenção aqui, ó, para você não ter problema. Olha para essa água aqui, ó. Aqui ela está na condição de água e aqui ela está saindo na condição de hidroxilo. Tá vendo aí? Então presta atenção aqui, ó. Essa água aqui, ó, ela está doando um próton para esse composto que é a metilamina. Ah, então a água, ela é doadora de prótons, é? Ela é doadora de prótons. Aí ela vai formar aqui a hidroxilo. Então a água é doadora. Se a água ela é doadora de próton, Zé, o que a água ela está representando aqui nesse composto? A água ela está doando um próton. Então, se a água ela está doando um próton, tá? Então, presta atenção. A água aqui é um ácido. E esse composto aqui, ó, ele está recebendo um próton. Se ele está recebendo um próton, ele é uma base de Brownsett-Lowry. Então, esse aqui é a base, esse aqui é o ácido, certo? Então, aí você vai analisar o seguinte, ó. Todo ácido produz uma base conjugada, que é a hidroxilo. Toda base produz um ácido, tá? Conjugado. Então, esse composto aqui, ó, é um ácido conjugado. Então, esse ácido aqui, conjugado, tem como base esse composto. Então, você vai analisar aqui, ó. São bases conjugadas? Não. O OH aqui, ó,
que o OH ele representa aqui, Zé? O H aqui é uma base conjugada e esse aqui é uma base, não é base conjugada esse aqui, ó, tá? A água é um ácido conjugado da base OH? Não. O OH é um ácido conjugado da base água, tá? Tá invertido. Água e CH3 são ácidos segundo Arrhenius. A água não é ácido segundo Arrhenius, muito menos esse composto. Então, ó, esse composto aqui é um ácido conjugado dessa base aqui, né? Então, ó, esse composto é um ácido conjugado dessa base que está aqui, ó. Então, letra D aqui, ó, sem medo de errar, tá? E aqui nós temos aqui a amônia. Ele vai dizer assim, amônia é um gás incolor e de cheiro irritante, que quando introduzida na água, origina uma solução denominada amoníaco, utilizado na fabricação de produtos de limpeza doméstica. Quando dissolvida em água, a amônia sofre ionização, que pode ser representada, então, pela equação seguinte. Então, aqui você tem amônia na presença de água, formando aqui o amônio e liberando aqui a hidroxilo. Aí ele vai dizer assim, ó, sobre a equação dada, são feitas as proposições a seguir. A amônia é base nas reações de Arrhenius, sim, Brown, Saint-Lowry e Lewis. Se ela é base para Arrhenius, ela vai ser base para Brown, Saint-Lowry. Se ela é base para Brown, Saint-Lowry, ela é base para Lewis. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Amônia, na presença de água. O que está acontecendo com ela? Quem que está doando quem aqui? A água está doando H+ para amônia, está formando um NH4, está liberando aqui hidroxilo. Então, aqui, ó, a água, ela está funcionando aqui, segundo a teoria protônica, como ácido. E a amônia aqui, ó, ela está funcionando como que, Zé? Amônia como base. Então, se ela é base de Brown-Lowry, ela também é base de Lewis e ela também é base de Arrhenius. Beleza. Água, amônia e hidroxila são nucleófilos, ou seja, eles estão doando um par de elétrons. Aqui não está mostrando nada de doação de par de elétrons por parte desses três aqui. Então, não posso afirmar que eles são nucleófilos, ou seja, que eles são base de Lewis, tá? O NH4 mais o amônio é ácido de base conjugada do NH3. Então, presta atenção aqui, ó. O NH3, esse aqui é uma base, tá? E esse aqui, ó, é um ácido conjugado, porque esse aqui está doando, vai doar prótons. Então, esse é base e esse aqui forma um ácido conjugado. Só que aqui ele está dizendo que ele é ácido da base conjugada. Ele inverteu aqui, né? Na verdade, ele é ácido conjugado da base NH3. Então, está invertido. Então, ele é ácido conjugado da base NH3. Ele inverteu a palavrinha aqui. Aí vai dizer assim, ó, a hidroxila é base conjugada do ácido água. Então, se a água é doadora, ela é ácido. Quem que ela está produzindo aqui? Hidroxila. Hidroxila é uma base conjugada. Beleza. Água e NH4+, são eletrófilos, ou seja, em outras palavras, eles são ácidos de Lewis. Vamos olhar aqui se eles são ácidos de Lewis. A água é um ácido de Brown-Saint-Lowry. Se ela é um ácido de Brown-Saint-Lowry, ela também vai ser um ácido de Lewis. O NH4 aqui, ó, ele é proveniente dessa base. Se ele é proveniente dessa base,
O NH4 é um ácido de Brown-Stitt-Lowry. Se ele é um ácido de Brown-Stitt-Lowry, também é um ácido de Lewis. Então, posso dizer que água e NH4 são ácidos de Lewis, ou são eletrófilos. Se fossem base, seriam nucleófilos. Então, desses daqui, nós temos aqui que estão corretos, o 1, 4 e o 5. Aí você viria aqui e marcaria letra D de dado, tá? Isso aqui dá um pouquinho de trabalho, né, Zé? Dá, mas é uma matéria, pelo menos uma matéria nova. É uma matéria que vocês não tinham visto ainda. É uma matéria fácil, tá? Mas é uma matéria também que há um potencial para ela cair aí no eventual vestibular de vocês. Beleza? Tá bom por hoje. Coloca para mim aqui, ó. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Fica à vontade. Coloca aí presença na lateral aí. Maria Paula, Luísa, Luca. Maria Carolina, Luísa. Beleza, então. Amanhã a gente volta de manhã, tá bom? Deixa eu parar aqui.